Alô, nação rubro-negra, tá chegando a hora da decisão da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. E as fronteiras do Uruguai já estão abertas. Fiquem ligados nas informações do Consulado Brasil Montevidéu para você entrar no país. Para maiores de 12 anos de idade, vocês precisam estar com o ciclo vacinal completo com pelo menos 14 dias antes de entrar no país. E fique ligado no aplicativo do Conect SUS, porque é importante a sua segunda dose estar registrada no aplicativo. O seguro viagem é obrigatório e ele precisa cobrir Covid. Na apólice do seguro, precisa estar escrito isso. É importante também que você faça o teste RT-PCR 72 horas antes de viajar. E o RT-PCR não é aquele mesmo teste que a gente faz para ir aos jogos do Flamengo. Ele é mais caro e fica pronto em até 24 horas. Depois de fazer tudo isso, você vai precisar fazer uma declaração jurada de saúde. Basta entrar nesse site que está aparecendo aqui para vocês ou então no aplicativo Coronavírus, o Y. Mas não adianta fazer tudo isso agora. Primeiro tem que resolver as informações anteriores e depois preencher no site. Mas fique atento, as informações estão em inglês e espanhol. Caso você fique mais de 72 horas fora do Brasil, será necessário realizar outro RT-PCR. Isso para quem for voltar de avião. Por via terrestre não será necessário. O Flamengo te espera em Montevidéu. Flá TV é mais Flamengo para você. Fala, nação rubro-negra, no clima da final da Libertadores em Montevidéu, nada melhor do que falar de jogadores e técnicos uruguaios da história do Mengão. Essa combinação aconteceu 9 vezes em 126 anos de clube. E o atleta mais recente, que ainda joga no Flamengo, está na ponta da língua do torcedor, Arrascaeta. Porém, a história de uruguaios no Flamengo vai além do nosso atual camisa 14. Quer saber mais detalhes? Então, confere aí. E antes de falarmos dos atletas, tudo começou com 2 técnicos nos anos 20. Ramon Plateiro foi o primeiro técnico da história do Flamengo, em 1921. Antes, a equipe era comandada pelo então chamado Ground Committee, um conselho responsável pelos rumos do time. Em 9 jogos no comando, Plateiro obteve 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O segundo teve mais sucesso, Juan Carlos Bertoni, que ficou de 1925 a 1928 e conquistou os cariocas de 25 e 27. Foi o primeiro técnico estrangeiro a ser campeão pelo Flamengo. No título de 27, ele dividia a função de técnico com o brasileiro Joaquim Guimarães. Em 108 jogos no comando, foram 62 vitórias, 21 empates e 25 derrotas. E após falarmos dos técnicos, vamos aos atletas. Alguns tiveram passagens mais curtas e outros mais longas. Em 1945, o atacante Humberto Buccelli atuou em 6 partidas e marcou um gol. De 66 a 67, o também atacante Mendonça atuou em 2 partidas, sem balançar as redes. Agora vamos aos que ficaram mais tempo, começando pelo lateral direito Sérgio Ramírez, que jogou de 1977 a 1979 no Mengão, conquistando os cariocas de 78 e 79. Inclusive, antes de Arrascaeta, era o atleta do país vizinho que mais tinha atuado pelo Flamengo, 94 jogos com 2 gols marcados. Como é que foi essa chegada no Flamengo, né? O que representou o senhor fechar com o Flamengo e também como é que o senhor foi recebido lá pelos atletas do Flamengo, que já começava aquela fase que foi sensacional, aqueles títulos dos anos 80, como é que foi sua chegada e também sua recepção com os atletas lá do Flamengo? Bom, primeiramente eu quero agradecer esse contato por parte da Flá TV, né?
Já se passaram praticamente mais de 40 anos que eu tive essa felicidade de estar e jogar no maior clube do mundo, Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. A minha chegada foi assim, eu jogava numa equipe média no Uruguai chamada Huracán Buceo, né? Tricolor, branca, preta e vermelha, e se cogitou a minha vinda ao Brasil, mas talvez a uma equipe do interior de São Paulo, Campinas, né? A Ponte Preta, e alguns dias depois acabou tendo uma virada, que não explico, não sei como que foi, apareceu o interesse pelo Flamengo. Para mim foi assim, cheguei ao céu, né? Já conhecia porque eu sou nascido numa cidade chamada 33, no Uruguai, que tem a poucos quilômetros de uma fronteira chamada Rio Branco, do lado do Uruguai, e Jaguarão, o lado brasileiro. Então, a gente frequentava muito ali, fazer compras, ou veranear no Chuí. E aí tem o contato com o Brasil, via rádios, e na verdade sempre tive essa divulgação que chegava sobre o Flamengo, né? E para mim foi assim, eu diria assim, um sonho realizado. Curiosamente, quero explicar que fui muito bem recebido no Flamengo quando cheguei, em 77. E principalmente por duas pessoas magníficas, dois companheiros que eram da minha posição, eram os titulares do Flamengo, eram jogadores de seleção também brasileira. O saudoso Toninho Baiano, né, que era o titular da lateral direita, e meu querido amigo irmão Leovigildo Júnior. E para mim você já pode imaginar o que significou e o que significa até agora poder ter tido essa oportunidade de jogar no Flamengo e jogar 94 partidas, né? E me faltaram 6 para completar as 100, né? Que hoje todo mundo, quando chega a 100, já festeja, né? Uma pena que hoje eu estou com 70 anos e não ia pedir para jogar 6 jogos amistosos para completar os 100. Em relação ao estilo de jogo do Ramírez, como é o seu estilo de jogo e também como que o senhor se descreveria para o torcedor que não teve oportunidade de acompanhar nessa época dos anos 70, como era o Ramírez em campo, a entrega, a raça, qual era o seu estilo no campo de jogo? Bom, na verdade eu era um ótimo marcador, porque eu reunia força e velocidade, né? Eu sempre tive, meu ponto forte foi o preparo físico, né? Eu gostava de ser lançado, de receber a bola na frente e fazer os cruzamentos quando chegava na linha de fundo. E na marcação, eu posso me intitular que era um exímio marcador, porque eu colocava muita raça, muita entrega, né? E era um cara assim, aguerrido. Eu não perdia a bola dividida, né? Não estava de brincadeira nunca por ali, né? E então, essa era a minha característica, e empurrava. Quando jogava o Rondinelli e eu, a nossa torcida adorava, né? Porque eu tinha tanta raça quanto o Rondi, né? E eu tive esse abraço imediato de todos, praticamente, né? Mas eu tenho contato com o Júnior, que é o que mais tenho contato, que a gente conversa, não digo diariamente, mas semanalmente sempre estamos conversando. O Zico, acabei de ter uma conversa com ele via WhatsApp agora, né? Mas tenho contato com o Adílio, com o Cuchita também, né? O Rondinelli, enfim, Raul, né? Raul tenho contato com ele sempre, né? Cantarelli também. Quer dizer, é uma família muito querida, né? Que deixamos daquela época, da época de 70, 77, 78, 79 que eu joguei. Bom, logicamente, todas as lembranças, todas praticamente, são lembranças muito boas de conquistas, né? Bicampeão, tricampeão carioca, 79, e as conquistas fora do país, quando a gente jogava aqueles torneios de verão na Espanha, Palma de Mallorca, na Corunha, jogamos na Itália, enfim, foram jogos, né, bonitos, importantes, até aquele jogo do Real de Madrid, né, que o juiz expulsou 3 jogadores nossos e expulsou o banco e nós ganhamos do Real de Madrid.
Aquela foi uma história muito linda também, que demos a volta olímpica sambando lá do estádio lá de Palma de Mallorca. Que representa para o senhor ser um dos atletas uruguaios que jogaram pelo Flamengo e estar também na história do clube. O senhor foi campeão carioca em 78 e 79. Quero saber o teu sentimento em relação a estar também na história do Flamengo, sendo campeão em 78 e 79, e também ter participado desse início, né, dessa fase tão vitoriosa do Flamengo que foi os anos 80. Para mim, foi um sonho realizado. Eu tive uma carreira meteórica, diria assim, porque cheguei no interior do Uruguai, eu fui para equipes médios lá de Montevideo, do Uruguai, do futebol profissional, e com apenas 3 anos de ser profissional, eu já fui chamado para a seleção uruguaia, né? Tive 2 oportunidades há poucos anos atrás, aí foi 2018, 2019, fui convidado pela diretiva do Flamengo para ser homenageado pelos 94 jogos que eu fiz, né? Eu recebi uma camiseta com o número 94 e recebi uma placa, uma homenagem muito linda. Então você imagina a emoção disso aí, o Flamengo ter todo esse interesse de homenagear seus craques. Eu tinha passado mais de 40 anos e ter essa lembrança não tem preço, né? Então sou agradecido, eternamente agradecido ao Flamengo, minha família, meus filhos também, né, tem essa emoção, né? E enfim, como disse o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A pergunta para o senhor é a seguinte: qual a recordação que você tem desses atletas atuando pelo Flamengo, desses atletas que acabei citando aqui, desses 5 atletas atuando pelo Flamengo, e se você chegou a acompanhar essas passagens deles aqui no Mengão, tanto o Manicera, Dario Pereira? O Manicera eu conheço porque ele foi um jogador de seleção uruguaia, um zagueiro muito clássico, jogava no Nacional, né? Nós chamamos os jogadores, quando tem muita qualidade, lá no Uruguai a gente chama de esquisitos, né? Esquisitos, que tem um significado diferente ao esquisito no português, né? Então era um jogador assim que não dava um chute, parecido com Gamarra, assim, com o paraguaio, né? Ele era mais clássico que Gamarra ainda, né? Mais qualificado tecnicamente. E os últimos, Dario, né? Dario Pereira, sim, me lembro muito bem. Teve uma passagem rápida pelo Flamengo, um amigo meu também, jogamos junto na seleção uruguaia, né? Dario, um jogador fantástico também. E eu sabia da qualidade dele. E, apesar de não ter um segmento muito mais, eu já sabia que era um meia com uma capacidade técnica muito boa, de leitura de jogo, de fazer o time jogar, de dar assistências. O que me impressionou também é que ele começou a fazer gols, né? Gols bonitos, né? Gols fantásticos, né? Talvez lá no Uruguai ele não teve toda essa, eu diria assim, esse fator de fazer muitos gols, mas aqui no Flamengo na verdade, se mostrou também um jogador artilheiro fazendo gols importantes, né? Eu acho assim, ele é um jogador muito especial. Após um hiato sem uruguaios no clube, em 2006 chegava o meio-atacante Peralta, que participou da campanha do título da Copa do Brasil daquele ano. Dos 4 gols marcados em 20 jogos, um foi particularmente muito importante, contra o Asa, na vitória por 2-1 do Flamengo, que foi o gol da classificação à segunda fase da competição. E o uruguaio mais recente, a torcida sabe muito bem quem é. Em 2019, Arrascaeta chegou e logo caiu nas graças da nação. Com passes qualificados, muita inteligência em campo e até o momento 135 jogos, 39 gols e 46 assistências, ele conquistou 9 títulos pelo Flamengo. Foram eles uma Libertadores, uma Recopa, 2 brasileiros, 2 Supercopas e 3 estaduais. Um dos símbolos da atual geração vitoriosa, o camisa 14 também foi muito elogiado por Ramírez. É fantástico, me sinto orgulhoso de que o Flamengo tenha um craque uruguaio, então eu sou muito feliz de que ele hoje está representando o nosso país em um grande clube como é o Flamengo. De primeiro técnico da história passeando por atletas de seleção uruguaia e um que até venceu a Libertadores, a história do Flamengo Uruguai é mais íntima do que muitos pensavam. Agora é aguardar e torcer
para que os próximos capítulos sejam de alegrias e, claro, de muitos títulos. Eu vou ficando por aqui, Flá TV é mais Flamengo pra você.